Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar um pouco da linguagem Python, incluindo onde ela é usada e a sua história. Então, primeiramente a gente vai falar o uso de Python. Por que o Python foi escolhido, um dos motivos principais do Python ser escolhido para este curso. Tá? Python é uma linguagem de programação de alto nível. Uma linguagem de programação de alto nível é uma linguagem que o nível de compreensão ele é mais alto, mais próximo do nível do ser humano. É considerado baixo nível o nível da máquina, que são instruções, comandos extremamente simples, tá? Em que a gente tem que detalhar todos os elementos que a gente usa. Quanto mais a gente abstrai elementos de funcionamento do comando, de funcionamento da instrução, a gente diz que é de alto nível. Então a gente abstrai como aquilo é feito. É feito pela máquina, a gente sabe, a gente constrói a máquina, ela é capaz de calcular, a gente sabe que ela calcula, tá? E como ela calcula. Então, ao invés de explicar, calcule alguma coisa para mim, quando é no baixo nível, coloque esse valor em tal lugar, pegue esse valor, transfira para tal lugar, faça isso. Então, você acompanha, você define o processo de cálculo. No alto nível, você não sabe como aquilo é feito, você só diz, multiplica esse número por esse. Então, essa é uma diferença. E Python é uma linguagem de bastante alto nível. Isso aí facilita muito o seu uso pelo ser humano e aumenta a sua produtividade. E a gente vai entender na história por que ela aumenta a produtividade. Dessa forma, Python é usado em várias áreas diferentes. Isso feito através, muitas vezes, de extensões à linguagem. Você pega o básico da linguagem e adiciona novas funções, novos elementos que podem ser usados, e esses elementos eles facilitam o cálculo de alguma coisa. Tá? Então a gente tem aí, ela é usada desde análise de dados, na verdade em análise de dados eu gostaria de falar para vocês que em análise de dados Python é extremamente utilizada. Tá? Então é uma área, ciência de dados é uma área que vale a pena a pessoa estudar hoje e o Python é extremamente utilizado. Aplicativos web, tá? Então muitos aplicativos hoje ainda estão na web e a gente está evoluindo para o mobile, para os celulares e tablets. Então, a gente está transferindo a web para celulares e tablets e o Python na web ele ainda é bastante utilizado. Computação científica está para realizar cálculos científicos, análise de dados gerados por experimentos científicos, algumas automatizações, tá? A empresa que, sei lá, um lava-jato, por exemplo, que lava um carro, então você controla a lavagem do carro através de um programa em Python. Nosso objetivo aqui, o ensino da programação, ela está sendo muito usada para se ensinar programação. Ela é utilizada na biologia, para realizar simulações biológicas, para a construção de jogos e muito mais. Tá? Não vamos ficar limitados a isso aqui. O Python é utilizado em várias áreas. Isso aí traz uma luz muito forte na escolha da linguagem. A gente vai usar uma linguagem que vocês vão sair daqui, que nós vamos sair daqui, eu posso aplicar isso em vários lugares. Então, um ponto importante é a utilização da linguagem em Python. E para entender como ela chegou nesse nível, a gente precisa ver um pouco de história da linguagem Python. Ela foi desenvolvida inicialmente em 1989 por um holandês, tá? No Instituto de Pesquisa Nacional para Matemática e Ciência da Computação, lá na Holanda. Ele trabalhava lá, um matemático, e ele estava querendo uma linguagem que fizesse com que o programador, o matemático que estava precisando fazer simulações para análises matemáticas, ele aumentasse a sua produtividade. Ele escrevesse a mesma coisa que ele escrevia, só que mais rápido. Ele disse, rapaz, a gente vai criar uma linguagem para isso. Vai criar uma linguagem que o programador não precise ter tanto trabalho para escrever o que ele quer. E uma das características principais de Python, é aumentar a produtividade do programador. E por isso ela tem que ser de alto nível. Okay? Então isso aí ele fez, e aí ele começou todo o processo. Então, durante os primeiros anos, ele foi evoluindo a linguagem normalmente. E o primeiro ponto de mudança é em 1995, quando ele se mudou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele se mudou acho que um pouco antes. Tá? Nos Estados Unidos, ele
Em 1995, ele lançou a versão 1.2 em paralelo com um projeto chamado CP for Computer Programming for Everybody. Então, a ideia era programação de computadores para todo mundo. É uma iniciativa que permitia a construção de conhecimentos básicos de programação de computadores para todo mundo, independente da área. Uma iniciativa genérica. E como ele era também o criador da linguagem Python, ele utilizou, claro, a linguagem Python como uma ferramenta para esse ensinamento. Então a ideia dele é, a gente tem conhecimento básico de língua portuguesa, no caso lá, língua inglesa, ou dinamarquês, ou holandês. Tá? A gente tem conhecimentos básicos em matemática, todos temos isso nos primeiros anos de educação. Então o projeto, a ideia era dar esse conhecimento de programação de computadores também nos primeiros anos da educação. E ele utilizou o Python como ponto central, como ferramenta central para permitir isso aí. Então as pessoas começaram a programar utilizando a linguagem Python. Depois ele continuou o desenvolvimento e aí em 2000 ele moveu o time de desenvolvimento Python, foi movido para theopen.com. Tá? E aí a empresa que ele trabalhava em Virgínia, o centro lá de pesquisa, disse, ó, você tem que, eu quero no meu nome ainda a última versão da linguagem. Então por isso que tem a versão 1.6 e a versão 2.0. 1.6 representa basicamente a finalização do trabalho dele nos Estados Unidos, na Virgínia, onde ele estava trabalhando, tá? Que é o Corporation for National Research Initiative, na Virgínia. E aí ele foi movido para uma empresa chamada BeOpen, tem um site beopen.com, e ele começou a trabalhar na versão 2 do Python. Então ele introduziu novas funcionalidades, melhorou o desempenho de Python. Então são anos de trabalho. Então a gente já está aí com 11 anos de trabalho. Tá? E aí ele continuou evoluindo a linguagem 2.2. Quando chegou no final da década de 2000, já perto de 2010, em 2008 na verdade, eles decidiram quebrar o desenvolvimento do Python. Eles, com experiência, a gente já está aí com uns 20 anos de experiência, com experiência, eles começaram a identificar muitos problemas nas versões antigas de Python. Problemas que não tinham como ser resolvidos sem quebrar o que existia de funcionando utilizando a linguagem Python. Isso não é adequado. Eu estou usando a linguagem e eu vou agora parar na versão, não vou poder atualizar meus sistemas, os meus usos, porque a linguagem não permite mais. O que foi que ele fez? Ele continuou o desenvolvimento da linguagem, versão 2, e começou o Python 3, onde ele quebrava isso aí, mas o que eles tinham identificado como falhas, eles resolveram fazer diferente. Então, a versão 3 da linguagem Python, ela quebra algumas compatibilidades com o que foi feito antes, inclusive com a versão 2. Tá? Então, isso é importante para a gente entender o nome dessas versões, por que elas surgiram e como é que está hoje. E aí a linguagem 2, ela deixou, a versão 2 da linguagem, ela parou de ser desenvolvida de fato em 2020. Então, desde a versão 2.7.18 da linguagem Python, ela parou. E todo o desenvolvimento é feito da linguagem 3, que já está na versão 3.9. Então, entendendo isso aí, a gente vai trabalhar aqui nesse curso com a versão 3 da linguagem Python. E é essa versão que eu vou pedir para vocês instalarem, trabalharem, pegarem documentação. Então, sempre que vocês forem olhar alguma documentação, verifique se a documentação está atualizada para a versão 3 da linguagem Python. Ok? Então, esse vídeo a gente encerra por aqui e no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a instalação da linguagem Python no seu computador. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!